que a contabilidade ela é responsável por, digamos assim, gerenciar, controlar, administrar o patrimônio empresarial, né? Ou o patrimônio da pessoa física também, certo? E aí, nós vimos que uma das funções da contabilidade é o controle, a partir do quê? Da demonstração das mutações do patrimônio, certo? E esse controle e essa demonstração, tá? Ele se dá a partir das demonstrações contábeis, certo? Que nós vimos já o quê? O balanço patrimonial, que é a essência da empresa, é onde a gente vê todo o patrimônio da empresa, é onde a gente verifica se a empresa está evoluindo ou se ela está retroagindo, né? Certo? Regredindo, tá? O patrimônio é o que nós chamamos de demonstração econômica. Por quê? Porque ele dá, certo? O que a empresa tem de capacidade econômica, patrimonial. Ou seja, ele demonstra quanto a empresa tem no caixa naquele devido momento. Ele demonstra quanto a empresa tem de carteira, ou seja, o que ela tem a receber naquele momento. Ele demonstra se a empresa tem algum tipo de aplicação financeira, etc. Ele demonstra o estoque que a empresa tem naquele momento. Ele demonstra principalmente o quê? O que a gente chamou de ativo imobilizado, que é tudo aquilo que a empresa possui de bens tangíveis, né? Aqueles bens que são máquinas, equipamentos, computadores, móveis, imóveis, veículos e aí vai. Tá? Mas é tudo que é usado em atividade da empresa, né? Que teve até aquele exemplo que tu falou, um cara comprar um hambúrguer numa padaria, mas não vai usar na padaria. Não vai usar na padaria. Então não é imobilizado. Não é imobilizado. Ele comprou para diminuir o custo dele na aquisição da Lamborghini, somente, porque com o CNPJ paga menos ICMS, ele fez não. Mas que aquilo ali vai ser, como a gente diz, imobilizado? Não. Aquilo não pode entrar no patrimônio da empresa, porque não tem atividade finalística, ou seja, não tem fim para a empresa. Tá certo? Tá? Então, esse é o balanço patrimonial que demonstra essa situação econômica. A partir do balanço, eu posso dizer o seguinte, principalmente olhando contas a receber, né, que é ali a duplicadas a receber, contas a receber, o estoque e o imobilizado. Eu posso dizer que essa empresa tem capacidade de se endividar, pegar empréstimo no mercado, certo? Se financiar no mercado, tá? Então esse é o balanço patrimonial. A segunda demonstração é a demonstração do resultado do exercício, conhecida como DRE, tá? É essa que a gente vai usar muito essa nomenclatura, DRE, vamos passar de novo. Tá? A DRE, eu sou apaixonado por ela, porque ela é uma ferramenta de controle que eu consigo controlar desde toda uma empresa até uma pessoa. Tá? Fernando, mas como você consegue controlar uma pessoa? A gente vai descobrir quando a gente entender o que é a DRE. Certo? Ela dá essa capacidade de gerência e de controle. Tá? Certo? Então, a DRE ela é um relatório, principalmente o quê? Financeiro. Ela é financeira. Tá? Então, vamos para uma distinção do primeiro conceito aqui, que não está nem aqui. Tá? Eu vou puxar para cá. Esses eu gosto da surpresa. Certo? Vou arrumando um espaçozinho aí para vocês. Econômico e financeiro. Quando vocês ouvirem isso, vocês têm que entender que é uma distinção. Lá, na prova, tinha lá, função da administração, da contabilidade, administrativa e econômica e financeira. Né? São duas situações em uma, mas elas são distintas entre si. Quando eu falo capacidade ou situação econômica, certo? Eu estou me referindo a patrimônio, certo? A alavancagem. Certo? Ou seja, isso não quer dizer que eu tenho dinheiro, certo? Mas quer dizer que eu tenho capacidade patrimonial, econômica, para ir no mercado pegar esse dinheiro. Você está entendendo? A empresa, ela tem capacidade de alavancagem.
Você olha, por exemplo, um dos grandes casos do mercado disso foi o Nubank. Tá? O Nubank, quando ele surgiu, os bancos digitais, eles basicamente não cobram tarifa, né? Mentira, o C6 Bank agora está me cobrando R$8. Eu fui ver no meu extrato, 8 conto. Eu digo, oxi, que mentira é essa? Mas vamos lá, voltando para o que interessa. O Nubank, quando ele chegou no mercado, que abriu, o grande diferencial dele era ele não tinha agência física, né? Não cobrava taxa nenhuma. Peraí, mas o banco vive de quê? Não vive de taxa, né? Praticamente, certo? Tá? Mas aonde a gente se engana? O banco, ele vive de dinheiro. Dele, não. O banco, ele é puramente econômico. Por quê? O que é que ele tem? O banco nada mais é do que um depósito de dinheiro. Né? Todo mundo aqui, quem é que tem conta no banco aqui? Quem é que tem conta em banco digital? Qualquer um que seja. Eu só fiz porque eu tinha que fazer um plano da TIM, aí o cara disse, se você fizer, ganha desconto. Eu digo agora, mas vai dar desconto. Então, o que é que acontece? O que é que todo mundo, você vê milhões e milhões de pessoas que têm conta nesses bancos. O que é que eles estão fazendo? Deixando dinheiro lá. E o que é que esse banco faz? Pega o seu dinheiro e empresta para o outro. Aí cobra juros. Ele não está cobrando taxa, ele não está cobrando tarifa. Mas já começou, né? O Nubank começou já. Mas ele, quando ele surgiu, os 5 anos dele, ele não cobrava nada. Mas ele fazia o quê? Pegava o dinheiro de Carol, emprestava para a Ali, né? E cobrava juros na Ali. E assim começava a rodar. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha capacidade econômica. Certo? Tá? É a mesma coisa que você chegar, por exemplo, hoje, para uma empresa, vamos ver aqui, você chegar para... Pega uma empresa pequena que tem capacidade de alavancagem. Deixa eu pegar uma empresa pequena que tem capacidade de alavancagem. Pronto. Qualquer empresa do varejo aqui de eletrodoméstico, vamos pegar aí, nós temos duas da região, que é o Armazém Paraíba e o Atacadão dos Eletros, né? Que eu sei que são daqui da região nossa, tá? Ambas, as duas, sendo bem prolixo, elas talvez não tenham o mesmo dinheiro, obviamente que ela tem dinheiro, mas não tem o mesmo dinheiro que, por exemplo, uma Magazine Luiza, uma Casas Bahia, não se compara, né? Mas elas têm capacidade de quê? Econômica. Eu vou falar de uma que eu sei que eu trabalhei 10 anos lá. Comecei minha vida profissional lá, o Atacadão dos Eletros. Eu sei que eles têm hoje cerca de 30 prédios próprios. Né? Cada prédio aí, no mínimo, uns 2 eu conheço que deve valer no mínimo 2 milhões. Então eles têm capacidade de alavancagem, não tem? Certo? Então esse é o que a gente chama de situação econômica, né? Certo? E demonstração econômica. Eu vou demonstrar a minha capacidade por meio de quê? De ativos, dos bens ou direitos que eu tenho, né? De alavancar, de pegar dinheiro. É o econômico. Esse dinheiro não está aqui. Esse dinheiro está no mercado, mas eu tenho capacidade de buscar. Agora, obviamente, ao contrário disso, o financeiro quer dizer o quê? O dinheiro em caixa. Aqui, né? Certo? É dinheiro, vou botar bem assim mesmo. Em caixa. Né? Ou banco, né? Vale salientar, né? Caixa ou banco. Certo? Tá? É isso. Oi? Você colocou? Não, você foi fazer na outra. Não, você estava na outra também. Botei aqui. Dinheiro em caixa e banco. Né? Ou seja, o financeiro é justamente isso. O que tem no meu caixa, o que eu tenho no banco, não é o dinheiro que eu tenho disponível, tá certo? Tá? O financeiro a gente diz isso, que é o dinheiro que eu tenho no curtíssimo prazo. Tá? Eu posso levar em consideração aqui, até, por exemplo, o cartão de crédito, que hoje, né, cartão de crédito muita gente vende, hoje recebe amanhã, ou recebe daqui a 2, 3 dias, certo? É curtíssimo prazo, o dinheiro está saindo ali. Diferente de uma venda a prazo, que eu vendo hoje, só vou receber daqui a 30, 60, 90, casa aqui, né? 30, 60, 90, tá? Não, esse dinheiro não está no meu caixa. Eu tenho o direito de receber esse dinheiro. Esse dinheiro está aqui, tá certo? Tá? Certo? O financeiro, no caso, seria
dinheiro é em curtíssimo prazo, é banco ali, é na hora. O que eu estou dizendo de cartão, Carol, porque isso é uma coisa que a gente vive hoje na realidade, né? Em outrora, no tempo da gente lá atrás, né, a gente só considerava realmente dinheiro no caixa. Mas hoje o cartão de crédito, que eu sei, que eu tenho um cliente que vende hoje no cartão, o dinheiro não entrou no banco ainda, né? Mas amanhã está no banco. Então a gente considera que, né, até uma semana, a gente considera que ele tem capacidade financeira, certo? Porque o dinheiro vai cair no final da semana. Tá? Coloca isso aqui, do lado de conceitos básicos, né? Sim. A anotação. O que eu estou dizendo? Sim. Para ficar mais fácil de entender, se coloca aqui do lado de conceitos básicos. Não, eu estou puxando aqui. Tá bom. Conceito básico. Estou puxando daqui para cá. Entendeu? Uhum. No caso, esse patrimônio não é deles. No econômico. No econômico? No econômico? Não, é deles. Ali. Eu usei o banco, o Nubank, como exemplo, né, para dizer que ele não tinha um patrimônio, mas ele, na função de banco, ele tinha a função de receber o dinheiro e ele trabalha com esse dinheiro, que não é dele. Tá certo? Essa é a alavancagem. É alavancagem, certo? Mas, por exemplo, no caso do Armazém Paraíba, ou na Câmara dos Elétricos, a gente sabe que, por exemplo, tem lojas e tem. Aí eles têm patrimônio para fazer a alavancagem. Você está entendendo? Ou seja, o que eu quero dizer é que você, de alguma forma, você tem um patrimônio que gera dinheiro, mas que não tem o dinheiro disponível naquela hora. Certo? Tá? O patrimônio, basicamente, vai ser a sua garantia, né? Trocando em miúdos, ele vai ser a sua garantia para ir no mercado e pegar esse dinheiro. Tá? Certo? E aí, pessoal, essa é a grande diferença, tá, da contabilidade, quando a gente fala demonstração econômica e financeira. Por quê? Lembra que a gente viu o balanço, né? Perguntinha, o balanço é uma demonstração econômica ou é uma demonstração financeira? O balanço patrimonial? Econômica, né? O balanço é uma demonstração econômica. Então eu vou puxar aqui, ó, vou colocar aqui em cima, demonstração, não, balanço patrimonial. Certo? Famoso BP. Certo? Então, sempre que eu pensar na demonstração econômica, tá? Eu vou pensar no balanço patrimonial. Só um hashtag, viu, pessoal? Vocês vão escutar muito por aí, certo? E as normas brasileiras de contabilidade costumam também tratar dessa forma, como relatórios financeiros, tá? Eles chamam as demonstrações, todas elas, de relatórios financeiros, tá bom? Isso quer dizer que são relatórios, quer dizer que é um balanço ou uma DRI, é um relatório, ok? Tá? Então, sempre que vocês ouvirem um relatório financeiro, vai englobar o balanço, vai englobar a DRE, e mais 4 demonstrações que nós temos, que no final eu vou passar para vocês, porque isso não é relevante para vocês agora, certo? Mas só para vocês terem conhecimento. Então, eu tenho a demonstração, balanço patrimonial, como sendo uma demonstração o quê? Econômica. Aí agora a gente chega na nossa maravilhosa demonstração do resultado do exercício. Financeira. Que ela é estritamente financeira. Essa questão do curto prazo, longo prazo é importante saber. Na DRE ou aqui em cima? Aqui a gente inclusive na outra aula, sabe? Por isso que eu estou só andando. Mas aqui o longo prazo é até o exercício, o curto prazo, desculpa, até o exercício social seguinte, né? Ou seja, setor de 2024, final de 2025, e longo prazo a partir do final do exercício social seguinte. No caso seria 26 até o outro ano. Por que isso se aplica no financeiro e econômico diferentemente? É isso que eu entendi. Por que se aplica no econômico e não se aplica no financeiro? Como eu disse a você, o econômico ele está registrando um patrimônio. Tudo que é, digamos assim, deixa eu só uma palavra aqui. Digamos que permanente na empresa, né? Certo? Tá? Porque o imobilizado é permanente, o estoque ele vai estar sempre rodando, mas ele é permanente, né? O contas a receber vai estar rodando, mas é permanente, aí contas a receber ele vai ser, esse por exemplo vai ser de curto e longo prazo, porque você vai ter até o final do exercício social seguinte, vai ter a lei, dependendo da situação, certo? Já o financeiro, tá? Como a gente fecha, como a gente vai ver aqui, ó, por período, tá? Certo? Então ele está finalizando, ele finaliza no período sempre. Você está entendendo? E o balanço patrimonial ele sempre vai demonstrar uma situação mais
longa, mais perpétua, tá? Óbvio que ele vai estar sempre mudando, mas ele vai estar sempre demonstrando mais perpetuidade, tá? Então, a nossa demonstração DRE, ela é financeira. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, ela vai demonstrar o quanto de dinheiro, de resultado, essa empresa está gerando naquele período. Certo? Ela não vai se importar, por exemplo, se é curto ou longo prazo. Ela registrou naquele momento. Eu estou registrando a venda. Aí você fez a venda em 10 vezes. Para mim não interessa. A venda foi 1.000, eu estou registrando 1.000. Você está entendendo? Quando a gente chegar aqui, vocês vão entender melhor. Mas a ideia é essa, por isso que é a distinção. Tá? Então a DRE ela vai registrar toda a operação daquele período para me dizer o quê? É isso que vocês têm que entender que ela demonstra. Ela demonstra. Então, quando eu digo que ela controla, inclusive, uma pessoa, ela diz se a Ali está me dando resultado. Pode ser positiva, né? Pode ser positiva ou negativa, mas ela vai controlar para obter aquele resultado. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu chego, né? Começo a montar o meu relatório para apresentar esse resultado, que é negativo ou positivo. Ali. Como é, Fernando, que você vai controlar a Ali? Primeiro, vamos entender como é que eu controlo uma empresa. Princípio básico. Eu controlo uma empresa por meio de quê? Os meus gastos. Como é que é? Eu controlo a empresa por meio dos meus gastos. Né? Tudo que entra e tudo que sai. Né? Não é assim que eu controlo a empresa? Vamos lá, básico. Quem faz negócio? Né? Negócio não é empresa, não. Eu vou fazer negócio com um amigo meu. Você quer o quê? Sem ser hipócrita, por favor. Lucro, né? Lucro. Você quer ganhar. Ou eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. Estou? Cadê o santinho da sala? Cadê? Aparece o santinho ou o santinho? Tem. Você quer ganhar. Certo? Você faz um negócio para ganhar, não é isso? E para ganhar, eu tenho que saber o quê? Quanto é que eu vou gastar, né? Para ter quanto de entrada? É assim que você faz? Ou geralmente é assim, eu vou vender por 10, porque eu sei que eu vou gastar 9 e vou ganhar 1. Não é isso a conta? Não é isso? Registra as entradas. Quanto é a minha entrada? Que é a minha receita? 10. Quanto é a minha saída? Que é meu gasto? 9. Quanto é meu ganho? Meu lucro? 1. Básico. É isso? Tranquilo? É básico? Show. Eu controlando isso, eu sei, né, se a empresa está dando resultado positivo ou negativo. Tá? Então eu chego na empresa, olho para a empresa. Primeira coisa quando você assume uma empresa é me dá aí as vendas e me dá aí os gastos. Ou geralmente usa a velha e boa nomenclatura, me dá aí os custos. Né? Certo? Feito isso, você vai somar um pelo outro para ver que está dando ruim ou bom. É isso que a DRE faz. Ela vai pegar a sua receita e vai lhe mostrando os seus lucros até determinado período. Isso daria nome de valuation, atenção? Não. Valuation é a avaliação do empreendimento. É você dizer o quanto vale aquele empreendimento. Aí ele avalia isso aqui também. Tem vários termos, outros termos também. Né? O pessoal fala do valuation, eu chamo de avaliação de empresa. É algo que eu dou quando eu dou em pós-graduação, é avaliação de empresa. Mas o pessoal gosta do inglês, né? De inglês eu só entendo de hot dog e hambúrguer somente, então eu vou com avaliação de empresa. Tá? Então é a mesma coisa de avaliação de empresa. O valuation da sua empresa. Certo? Então, quando eu pego a Ali vai começar a trabalhar para mim. Quando eu pego a Ali, o que é que acontece? A Ali vai receber um salário, não vai? Mas, Fernando, a Ali não é vendedora. Que aí eu sei quanta receita a Ali está me gerando, né? A Ali não é vendedora. Beleza. A Ali é da contabilidade. Pronto. A Ali tem que me gerar, então. Vamos ver que a Ali é do fiscal. Ela que faz a apuração
os impostos que eu tenho a pagar e me dá a guia para eu pagar dentro do prazo, certo? Se a Ali começa a emitir a guia depois do prazo, eu estou pagando o quê? Multa e juros. A Ali está me dando prejuízo ou está me dando lucro? Prejuízo. Não é? Ah, Fernando, mas a Ali continua emitindo os DAF na data certa. Você está pagando sem juros. A Ali de 10 dias falta 5. A Ali está me dando prejuízo ou está me dando lucro? Eu estou pagando a Ali para trabalhar 10 dias, não estou pagando a Ali para trabalhar 5. Concorda comigo? Então, quando eu começo a pegar isso e colocar essas situações dentro da DRE, só que eu estou fazendo a DRE só de água, né? Eu vou fazer o quê? Saber se no final das contas, 30 dias, a cada 2 dias, ali falta 1. Ela só trabalhou quantos dias? 15. E eu estou pagando quanto? 30. Vocês estão entendendo? Aí eu começo a avaliar a área, colocando ela dentro da DRE. Qual é o custo que a área tem para mim? Cadê aqui custo? Tá vendo? Qual é o custo que a área tem? Qual é a receita que a área está me dando? Se a área não fizer esse bem bolado bater, acabou-se. Eu não sou obrigado a ficar com a área. Sou? Não. E eu vou provar por A mais B, não é que eu acho, é que está aqui o número que a área não está me dando resultado. Entendeu? Da mesma forma, agora a gente foi com a empresa, né? Que é muito mais complexa. A empresa, você tem vários custos, várias despesas, vários tipos de gastos, você tem vários tipos de receita, você tem várias situações que vão ocorrer. Aí você vai começar a controlar cada uma dessas situações a partir de uma DRE, certo? Então, agora, qual é o princípio da contabilidade? Lembra que a gente tinha lá a função registrar, né? Primeira função para gerar o quê? Memória. Eu tenho que ter tudo registrado, porque eu só vou saber, não é na primeira vez, eu vou saber quando. Quando eu pegar o primeiro período que eu fechei o segundo período, geralmente eu faço a partir de 3, tá, pessoal? Você começa a ter um indicador melhor. Fechei o terceiro período, e aí eu vou avaliar. Se esses 3 períodos aqui, a situação está ascendente ou está descendente. E se está descendente ou ascendente, aonde é que ela está melhorando? Dentro da DRE eu vou saber. Despesas administrativas, operacionais, administrativas, comerciais, e financeiras, que está me provocando a descendência, eu descer na situação. Né? Se as receitas estão compatíveis com as despesas ou não. A gente vai chegar lá para interpretar tanto o balanço como a DRE. Tá? Então, mas eu preciso ter o quê? O início de tudo é o registro. Eu tenho que registrar, lembra lá que a gente falou, todos os fatos e todos os atos dentro da empresa. Porque a partir do registro, certo? Eu consigo realizar mensalmente, diariamente, obviamente diariamente é o extremo, né? Mas mensalmente eu consigo realizar uma apuração. Certo? E tem o que? Um controle financeiro. Então esse relatório financeiro, ele vai sempre apresentar um resultado no período, seja ele negativo ou positivo. Ele vai registrar as entradas e saídas, que eu estou falando aqui são o que? Entradas e saídas financeiras, certo? Ele vai ser realizado mensalmente e tem um controle financeiro. Olha, eu falo muito. Quando eu me formei, contador quando se forma, planilha, ele sonha, ele vai bota na planilha. Eu sonhei isso hoje na planilha. Então eu fui morar sozinho no Recife, trabalhar, e aí eu montei minha planilha, fui planilhar, não conhecia nada de Recife, já não sou muito de sair. O que é que eu fiz? Fiz minha planilha, eu chegava o dia todo rodando, trabalhando, blá, 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 ia na planilhazinha para registrar todos os meus gastos. Pasmem que em um ano eu rodava muito na empresa que eu trabalhava. E aí parava muito o carro e pagava flanelinha, 25, 50 reais, 25, 50 reais. Em um ano eu gastei 280 reais de flanelinha. Eu digo exato, porque eu tinha na minha planilha. Não foi o que eu achei. Não era, eu acho que não. Porque eu chegava de noite lá, eu gastei 25, na verdade eu não botava 25, mas eu gastei 2 reais de flanelinha. Estava lá registrado, 2 reais de flanelinha.
Isso que eu ia comentar, porque tá, ele é realizada mensalmente, mas a apuração não existe. Não existe. O registro você pode realizar isso diariamente, preferencialmente, porque você fica até mais seguro. Mas não impede também de você fazer tudo mensal. Hoje, no escritório, a gente faz tudo mensal, né? O cliente manda para a gente no final do mês. Independe da gente, entendeu? Aí no final do mês. Mas hoje a gente já tem sistemas integrados, que aí o cliente não quer pagar. Já tem sistema integrado que se você fizer lá, o cliente fizer lá na empresa dele, já registra para mim. Tá entendendo? Eu só tenho que fazer a importação. Daí fecha. Tá? Mas aí o cliente não quer pagar. Esse é custo para ele. Para a gente seria ótimo. E eu também não posso marcar com esse custo. Mas enfim. Então, quando você faz isso, você tem essa noção. Sabe que gastar R$280 por ano de flanelinha? Foi a última vez que eu gastei. Por quê? Porque eu queria dar uma negociação, porque a empresa bancava o meu estacionamento. E para não gastar o estacionamento da empresa, eu vou, né? No outro ano, o que eu fiz? Toma o estacionamento. Pagava no meu bolso, pegava no ticketzinho e tal, a notinha, prestava a conta no final do mês, era reembolsado. Você está entendendo? Então, assim, são, né, ferramentas de controle que você tem para otimizar o seu resultado. Tá? Certo? Essa daqui, é o que eu digo, é a melhor ferramenta que você tem. Tudo que os empresários fazem, eles têm uma DRE do lado. Tudo. Um dia, eu já tinha saído há muitos anos do Atacadão dos Eletros, cheguei lá para visitar, o diretor me chamou para fazer o planejamento tributário. Aí eu fui na sala do diretor, que era o diretor administrativo, financeiro, comercial, financeiro. O outro era comercial. Aí estava ele lá. 3 livrozinhos de contabilidade, um de controladoria e com a DREzinha na frente, que ele usa como ferramenta de controle dele. Entendeu? E eles têm sistema, eles têm uma sala de controle linda. É o sonho de consumo todo. Tá aqui os painéis, tudinho, estoque, venda online, tudo. Eles têm uma sala de controle show. Mas ele ainda tem a DREzinha dele ali que deve aumentar. Certo? Então, pessoal, entendemos que a demonstração econômica e financeira, a econômica é o balanço e a financeira vou botar só a DRE, tá certo? Vou botar isso aqui, tá? É a famosa DRE, certo? Quando eu me referi, quando a gente imaginar demonstrações contábeis, o balanço ele é uma demonstração econômica e a DRE é uma demonstração financeira. Ok? Certo? Com esse intuito. Por quê? Porque ela vai registrar todas as operações em dinheiro que ocorre dentro da empresa, dentro daquele período. Tá? É tanto que ela é encerrada periodicamente. Ela encerra todo mês. Tá? Na realidade, entendemos como período, certo? Já chegando no conceito, tá? Mês, trimestre, semestre e ano. Por quê? Porque na legislação contábil, eu posso fazer uma operação, uma apuração, mensal, certo? Eu posso fazer uma apuração semestral. Aqui, eu vou botar o nome assim, ó. Opcional. Tá certo? Mas eu sou obrigado a fazer trimestral e anual. Isso aqui é a lei que me obriga. Certo? Eu vou falar agora, deixa eu só botar aqui. Tá? O que acontece? Você lembra lá, você estava aqui quando a gente falou dos documentos comprobatórios? Estava não, né? Então vou usar outro. A contabilidade ela é regida por leis e normas, tá? Então, essa questão da apuração, tá? Do fechamento do resultado das empresas, certo? A lei
ela obriga, que pode ser trimestral ou anual. Obrigatoriamente eu tenho que fechar no trimestre ou no ano. Aliás, desculpa, e no ano, tá? Certo? Eu fecho trimestralmente, depois eu consolido anualmente, certo? Eu não sou obrigado a fechar mensal. Eu não sou obrigado a fechar semestral, tá certo? Mas é uma lógica. Se eu tenho que fechar trimestral ou anual, não é mais fácil e seguro eu fechar mensal e depois consolidar para um trimestral? Fechei janeiro, fechei fevereiro, fechei março, né? Eu junto tudo isso e faço um relatório do trimestre. Só vou juntar. Concorda comigo? Porque ele já está pronto. Existe alguma possibilidade de semanal, ser... Aí é gerencial já. Você pode fazer, mas é mais gerencial, entendeu? Ali não tem obrigação, né? O mensal é opcional, mas você pode fazer. Mas e é o que eu uma digo. situação que... Quanto menor o período, maior o controle, maior a eficiência, eficácia e segurança que você vai ter do resultado. Tem uma fábrica, professor, que todo mês eles, no caso, apuram, né? Isso. Aí todo mês eles Fazem isso aqui. E aí eu digo, principalmente quando é sociedade. Sociedade, eu tenho clientes que são sócios, que mensalmente a gente fecha. Para quê? Para apresentar para eles. Porque cada um está no seu quadrado, bem organizadinho. Um é da parte operacional, outro é da parte comercial e outro é da parte administrativa. Cada um tem sua responsabilidade. Eles não se metem, eles interagem dentro da responsabilidade de cada um para que a empresa ande. Mas eles querem saber mensalmente como foi o resultado. Aí a gente apresenta a DRE e o balanço. Mais focado na DRE. Certo? Tá? Porque aqui é onde eles vão saber o que entrou, o que saiu, da onde entrou, da onde saiu. Quando chegar aqui a gente vai ver isso. Certo? e os prejuízos também, né? Isso. Tá? Então, um período, obrigatoriamente eu tenho que fazer isso trimestral e anual. Está na lei. Tá certo? Mensal e semestral é uma questão gerencial para eu ter o controle e segurança das informações que eu estou gerando. Tá certo? Tá? Mas a demonstração, o relatório em si, você pode fazer mensal, semanal, do jeito que você quiser. Até diário. Tá bom? Certo? Daí, esse período vai sempre apresentar o quê? O resultado. E esse resultado vai ser o quê? Negativo ou positivo. Lembrem-se, a gente aqui costuma, a DRE, conforme a lei, ela apresenta um indicador lucro líquido ou prejuízo, né? Tá certo? Tá? Mas eu costumo dizer que isso aqui é um resultado, era para ser resultado. Aí embaixo você botava se era lucro ou prejuízo. Tá? Mas a lei manda que seja assim, a gente faz assim. Agora, por exemplo, gerencialmente falando, se você pegar uma DRE para ser um relatório seu gerencial, você briga com ela como você quiser. Você tira esse nome lucro, bota resultado, você pode fazer. Você não vai apresentar isso oficialmente, é mais para você entender. Aí é onde entra a controladoria, que ela pega isso aqui e faz assim, ó, monta do jeito que quer. Entendeu? Então, o resultado ele vai ser negativo ou positivo. O negativo é um prejuízo. O positivo é um lucro. Então, entendam isso. Sempre que a gente está discutindo, eu quero ter lucro, eu quero ter lucro. O pessoal diz que quer ter lucro, espera um resultado positivo. Né? Certo? Eles esperam um resultado positivo. Tá? E aí, para a gente ter um resultado negativo ou positivo, eu tenho que controlar quem? Meus gastos. Aí agora o bicho pega. Porque aí, pessoal, é outro conceito muito relevante. Vocês vão pagar, eu acho que gestão de custos. Deve ter na disciplina, na grade de vocês. Aí vocês vão entender melhor o que é gastos, tá? Mas é no segundo. No segundo período? É. Mas aqui eu vou só Mas é. pincelar. Eu me lembro que o senhor fez um comentário em uma aula que não lembro bem o que era, só que o senhor disse assim, em vez de cortar tal coisa, corta tal coisa. Eu não lembro qual era a palavrinha. Os custos, a gente vai ver agora aqui. Por quê, pessoal? Veja só. Em linhas gerais, tá? Os custos estão diretamente ligados ao produto ou à produção. Ou à produção. Certo? Tá? Então imagine que eu vou produzir carteira dessa daqui. Né? O que é essencial para eu produzir essa carteira? O ferro, o
plástico, os parafusos, né? Tinta, ok? Se faltar um desses itens, eu consigo produzir? Não. Se eu quero produzir uma cadeira resistente, que aguenta o professorzinho aqui sentar, né? Essa delicadeza de pessoa. Sentar. Se eu diminuir essa, como a gente costuma dizer, essa bitola do ferro, eu vou conseguir sentar na cadeira e ela não cair? O que é que vai acontecer com o produto? Vai perder o quê? Qualidade. Se perde qualidade, consequentemente o valor vai ser inferior. Certo? Então eu quero chegar com isso. Quando eu digo que a expressão mais ouvida, quando a coisa costa, eu vou cortar custos. Quando você está dizendo que você vai cortar custos, você vai cortar o valor, a qualidade do seu produto, você vai diminuir a quantidade do seu produto, porque você está diminuindo tudo que está diretamente ligado ao seu produto. Então, acabou-se, né? Certo? Tá? Já, quando eu digo assim, despesas, é um suporte ao quê? Ao processo produtivo e ao processo administrativo. Então imagine que você está na produção da carteira. Todos aqui trabalhamos na produção, exceto o Fernando que trabalha na administração. Se eu tirar um de vocês, não atrapalha o processo produtivo, né? E consequentemente perco qualidade, não sei o que, bebê, faturamento. Se eu tirar a Fernanda, eu perco alguma coisa? O Fernando está atrapalhando o processo produtivo? O Fernando vai emperrar o processo produtivo? Depende do que ele faça, né? Mas digamos que eu não faça nada, que eu só estou dando um suporte para vocês. Não vai diferenciar. Não vai diferenciar. Então, eu sou o que? Uma despesa. Hã? Não entendeu? Vamos lá de novo. Vamos ser mais objetivo. Você está na produção, Carol, e eu sou o faxineiro da produção, dos serviços gerais. Certo? Se eu tirar a Carol, a produção para, não para? Se eu tirar o faxineiro, a produção para. Eu sou um suporte para você trabalhar num ambiente limpo, salubre, né, como a gente costuma dizer, saudável, certo? Mas se eu sair dali, o ambiente ficar sujo, você não vai continuar trabalhando do mesmo jeito? É isso que eu estou querendo dizer. Então, isso significa uma despesa. Que é uma despesa, porque eu não interfiro, não estou diretamente ligado à produção. Mas também é facultativo, assim, porque pode ser no hospital ou... Não, aí lógico, boa colocação, Ali. Depende do que você está analisando. Eu estou fazendo aqui um exemplo geral, né? Mas se aquela pessoa é essencial, né, para aquele serviço, aí obviamente você tem que fazer essa avaliação. Você que vai classificar isso como um custo ou como uma despesa. É você que vai classificar o seu dia a dia lá na sua rotina, tá? Entendendo o conceito, né? O conceito de custo, aquilo é imprescindível para o meu negócio, para a minha atividade fim. Se for saúde, laboratório, etc., isso aqui é imprescindível, então eu não posso, isso é um custo, né? Ah, mas outra coisa qualquer é despesa, certo? Distinção básica, suporte e diretamente, né? Porque tudo que está ligado diretamente ao produto ou à produção, ele é essencial, eu não posso retirar, e tudo que é despesa é suporte. Imagina aqui que vai, isso aqui eu posso substituir, posso passar sem ele, posso não sei o que, é uma despesa, ok? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Isso é essencial entender. Por quê? Porque na hora de vocês gerirem e tomarem uma decisão sobre redução de gastos, e aí, ó, eu estou falando de gastos, eu não estou falando de custos. Porque gastos é o quê? É o custo mais a despesa. É tudo que sai. Tudo aquilo que você paga, né? Tudo aquilo. Você está entendendo? Então, o gasto e o custo e a despesa são gastos. Como eu vou tomar uma decisão, eu vou cortar o quê? Custo ou despesa? Eu tenho que diminuir agora meus gastos. Eu vou cortar o quê? Custos ou despesas? Despesa, pessoal. Se eu cortar custo... primeiro. É uma questão de você entender que se eu cortar meu custo, eu estou cortando o quê? Eu estou tirando a qualidade do meu produto, eu estou reduzindo as vendas, eu estou tirando receita. É isso que eu quero que vocês entendam.
deixa pronto no caso, se realmente for necessário, né? Pode falar, Pedro. E uma área que não afeta o produto e sua qualidade. Show de bola, sua qualidade. É isso aí, Pedro. É isso aí. Você tem que ir para uma área que é o quê? Despesa. Veja lá, você, Carol, falou. Eu sou faxineiro. Se eu tirar ele, saiu o Fernando, afeta a qualidade do produto, da produção? Não. Mas se eu tirar a Carol, que está fazendo lá o produto, afeta a qualidade da produção? Vamos dizer assim, o rendimento, eu vou conseguir produzir mais ou menos se eu tirar a Carol? Obviamente menos. Né? Então, primeiro é a despesa. Quando você assim, vamos cortar gasto, vou cortar gasto. Eu começo a analisar a despesa. Primeiro é a despesa. Depois, se não teve jeito, assim, ó, não consegui, aí realmente eu vou ter que entrar no custo, porque não estou tendo condições de pagar. Se for necessário, né? Se for necessário, aí não tem opção, né? Certo? Você já rasgou tudo que tinha que rasgar de despesa. Não tem mais. Primeiro corta a despesa. Depois você vai cortar o custo. Porque aí você, agora já sabendo o seguinte, na hora que você começa a cortar custo, você vai ter que ter um planozinho de contingência, porque seu produto vai cair a qualidade, não sei, né? Dependendo do que você faça. Mas depende, porque tipo, se ele for, pode não cair de qualidade, você tira da produção. Não, é isso que eu estou dizendo. Pode diminuir a produção, pode diminuir a venda, né? Aí é muita coisa. São as... Aí vai ter que ser uma análise. Aí é uma análise conjuntural, você tem que ter tudo. Mas o que eu estou dizendo a vocês é assim: gastos, custos e despesas. Tudo que eu desembolso, tudo que eu pago, toda saída. Custo está diretamente ligado ao produto ou à produção. É essencial para a qualidade, para a receita que eu vou gerar. Despesa é suporte. Ele vai auxiliar a produção, auxiliar todo o processo. Ele é indiferente no processo produtivo diretamente falando. Ok? Certo? Tá? Então, pessoal, esses conceitozinhos aqui básicos a gente tem que levar para a vida. Vocês vão tomar a decisão, vocês gestores, decisões principalmente financeiras, em cima desses conceitos. E é o que muita gente leiga, eu acho, confunde gastos. Com custos. Com custos, é. A primeira coisa que o pessoal fala é gasto, é custo. Vocês aqui, a gente falou agora, o que foi que você fala primeiro? Custos. Quanto isso custa, não quanto isso gasta. Gasto. Eu estou tirando aqui de plano. Só uma dúvida, o custo mais a despesa, a gente vai mostrar isso, mas também é a perda, né? Perda não. Perda só vai ser, aí vocês vão aprender isso lá em custos. Não, a perda é outra coisa, aí é outro conceito. Pra gente só importa no momento isso aqui. Quando você for ver gestão de custos, aí você vai entender o que é perda também. Porque como eu estava na sala errada, aí eu consegui entender. Tu já estava no P2, foi? Assim, pronto. Aí já é pra frente, tá? Aí já é pra frente. Eu não vou me ater agora não, porque pra gente não perder tempo aqui. Porque vai estar dentro. Por que eu falei isso aqui? Porque aí vai ficar a estrutura da DRT. Certo? Olha essa estrutura como é. É linda. Isso é uma paixão da minha vida. Olha. Quando coloca isso numa planilha com os valores, vai ficar fácil de entender, né? É só preencher aqui, ó. Vai. Automaticamente ele Já faz tudo. E no final dá um resultado. Que é lindo. Pessoal, a DRE ela é dividida basicamente nesses pontinhos pretos, tá? Vamos lá que eu vou vir do macro depois pro micro, tá certo? Ela é composta por receitas, tá vendo? Tá? Ela é composta por lucro, tá? E ela é composta por, cadê? A vermelhinha aqui eu deixei, por despesas, custos e despesas, tá vendo? Receita, custo, despesas, que geram o quê? Lucro. Geram lucro. Né? Aquela conversinha que a gente fez no começo. Eu vou fazer um negócio com um amigo, com um pai, eu quero ter o quê? E eu vou avaliar o quê? Minha receita, menos o meu gasto. Minha receita, menos o meu custo, menos minha despesa. Custo e despesa é o quê? Gastos. Certo? E aí vai apresentar o meu lucro. Cara, eu só entendo. Diga que você não está entendendo. Vai tentar contextualizar. Eu acho que é porque eu estou me atrapalhando, porque eu não. Desligou da outra aula aí. Aí Desliga, vira a chave. Vira a chave. Lá eles estão falando de uma coisa totalmente aqui. Aqui eu estou falando de uma demonstração de resultado. Lá, quando você foi para lá, eles abriram muito mais conceito
do que eu estou falando aqui. Aquilo, como eu disse, é só bem superficial, para entender o que está aqui dentro. Para vocês gerirem com base nisso aqui. É muito mais superficial. Lá, obviamente, você vai juntar para poder entender isso aqui. Certo? Então, vê só, pessoal. Ó, a minha DRE vai começar sempre, ó, primeiro de tudo, essa estrutura é baseada na lei 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09. Certo? Tá? Não precisa decorar isso não. Certo? Eu só quero mostrar para vocês que ela está contextualizada dentro da lei. Isso aqui não é porque eu acho linda, porque eu botei aqui, porque ela é linda porque a lei criou ela assim. Tem que ser feito assim. Tem que ser feito assim. É como se vocês. Seguindo isso tudo. Seguindo esse tudinho. É como balanço. Balanço, vocês viram que no balanço eu botei ativo e passivo. Né? E quando eu digo, é um do lado do outro. Não é? Ele não é assim. Ele é um do lado do outro. Aquilo também é legal. Né? Quando a gente diz legal, é a forma da lei. Certo? Expor e apresentar é aquela forma. Não posso botar embaixo. E você tem por aí sistemas que geram embaixo. O meu eu boto um do lado do outro. Tá? Certo? Então, assim, pessoal, isso aqui, como eu disse, por mim isso aqui não era lucro, era resultado. Né? Mas a lei diz que tem que ser assim. Então, isso. E daí você discute. Mas por que você não colocar aqui lucro? Confunde alguma coisa? Não, mas é porque quando você diz aqui, Ali, lucro, né? Vai reutilizar esse valor para a empresa também? Vai. Sai daqui, ele vai para o patrimônio. É por isso que não é lucro, é um resultado. É o resultado. Também, é capital. Ele vai voltar para o patrimônio da empresa, vai se tornar aí lá a empresa que vai decidir para fazer. Certo? Mas naquele período ele está demonstrando aquele resultado. É por isso que eu digo, seria um resultado. Mas enfim, vamos cumprir a lei. Né? Esqueça o que o professor falou, isso aí. A lei é isso. Então, primeiro de tudo, eu começo com a receita bruta. Certo? Receita bruta. Tá? O que é a receita bruta, pessoal? É tudo aquilo que provém da atividade da empresa. Por exemplo, se a atividade da empresa é venda de eletrodoméstico, dando um exemplo que a gente deu. Isso é venda de eletrodoméstico, né? Então, eu vou botar aqui venda, não preciso especificar de eletrodoméstico, vai ser venda. Mas o que é que eu vou distinguir, por exemplo? Vamos dizer que essa mesma empresa que vende eletrodoméstico, ela vende celular, não vende? E ela pode fazer o que a gente chama de habilitação do celular. Colocar só o chip e o cara vai sair lá com o telefone falando. Não é isso? Isso é um serviço. Isso não é uma venda de produto. É uma venda de serviço. Então essa empresa, ela vai ter então a receita bruta proveniente de quê? Que a gente chama de venda e de serviço. Né? A receita bruta dela vai ser o quê? A soma das duas. Tá? Certo? O que a gente tem que atentar é que vamos sempre especificar. Né? Se eu tenho venda de aparelho de telefone, eu vou botar lá, venda de celular, por exemplo, tá? Venda de celular, R$1.000. E eu tenho um serviço de habilitação de celular, eu vou botar lá R$100. Entendeu? Separado aqui, ó. Venda, R$1.000 e habilitação, R$100. E aí, qual vai ser a minha receita bruta? 1.100. Entenderam? Tá certo? Tá? Vou entendendo aqui dessa forma. Receita bruta é o que a empresa desenvolve de atividade. Né? Se a minha atividade é só venda de mercadoria, eu só vou ter venda. Se minha atividade é só serviço, eu vou ter só serviço. Mas se minha atividade é os dois,
eu vou ter separado lá venda e serviço, e minha receita bruta vai ser o quê? A soma dos dois. Tá certo? Até porque, se eu separar venda e serviço, eu começo a ter o quê? Uma informação. A minha empresa é de comércio. E tu está faturando 90% do que tu fatura é a habilitação de celular. Então, não é empresa de comércio, é empresa de quê? Prestação de serviço. E isso impacta em quê? Numa tomada de decisão. Certo? Por quê? Aí eu vou falar, não vincula isso aqui, mas já é outra disciplina, mas enfim. Peguei e fiz essa análise. 90% da minha receita é de serviço. O meu CNPJ, a minha atividade principal é comércio. Pessoal, o imposto que incide sobre comércio, tem informação para vocês, tá? É 20%, que é o ICMS. O imposto que incide sobre serviço é o ISS, que é 5%. Qual a diferença? Teoricamente, toda a operação dessa empresa, ela primeiro faz análise se ela vai ser tributada pelos 20%, para depois, se eu especificar, sair pelos 5%. Não é melhor inverter isso aí? Já que 90% do que eu faturo é serviço. De venda menor? A de venda é bem menor. Você, no universo de 100%, 90% é serviço. Tem gorjeta, o VATISCO, essas coisinhas, porque não entra. Sim, porque aí essas coisas ficam por fora, pagam como serviço. Você está entendendo? Restaurante é um negócio muito complexo para você analisar e fazer um planejamento tributário. Por quê? Porque a alimentação servida é um tipo de tributação, a alimentação que ele recebe e ele produz o alimento é serviço, ele recebeu a matéria-prima e só produziu, o famoso buffet, certo? Então, tem várias nuances em alimentação em restaurante. Casos e casos. Casos e casos. Você tem que analisar e fazer um planejamento tributário. Entendeu? Certo? Mas aí é outra coisa lá na frente, tá, pessoal? Aqui eu só digo que você começa a ter o quê? Informação. Qual é o maior ativo que nós temos hoje? Certo? Depois que eu conseguir determinar a minha receita, o quanto eu faturei naquele mês, naquele período, né? Que aí vocês aqui vão dizer aqui, tá? Eu venho para as deduções. Lembrando que, pessoal, você está vendo que aqui está recuado, né? Se está recuado, ele vai totalizar aqui, ó. É isso que eu ia falar, é o contrário. Entendeu? Você vê isso aqui, ó, tributo sobre venda, vendas canceladas e descontos concedidos, você soma e totaliza aqui. Tá? Por exemplo, eu tive tributo sobre vendas, R$10, vendas canceladas, R$2, descontos concedidos, R$3. Quanto é que eu tenho de dedução? R$15. Porque as coisas aqui são. A receita bruta está no topo, então é tudo isso que está aqui embaixo, né? Não, vamos lá, peraí. Vamos entender. A receita bruta eu cheguei aqui, ó, venda e serviço, 1.100, tá vendo? Tá. 1.100. Receita bruta. Dedução é outra conta, assim. Mas essa dedução vai deduzir de quem? Menos, ó, receita menos, né? Deduções. Quem é a dedução? Quem é que compõe a dedução? R$15. Quer dividir em quê? Tributo sobre vendas, vendas canceladas e descontos concedidos. Esses três é somado. É somado e ele compõe o quê? A dedução. Que através dele Aí eu reduzo da receita bruta. Entendeu? Aí vai chegar agora que a gente vai fazer isso. Então vá, anota aí. Não, é que ela está botando ali alguma coisa. Esse S-bar, tinha falado, muita gente usa. É sobre vendas, é porque Muita 100, gente né? usa sobre 100, mas é errado, né? Não, é porque o S, você vai ter no contexto, realmente, sabe, Ali? O barra é que ele vai, por exemplo, quando a gente vai assinar contrato, que eu vou assinar por alguém, a gente bota o P, barra, que é por fulano. Entendeu? Por. Eu estou assinando por. Não é para. Eu estou assinando por. Agora, eu vou P barra Campina Grande. Eu vou para Campina Grande. É o contexto. Então, não é econômico, é sobre vendas. Sobre vendas. Que é o que a gente está falando aqui. Ok? Então, pessoal.
Eu tenho que analisar, aí é que eu já tenho mais informações, né? Certo? Tá? Por exemplo, aí a gente começa. Minha capa é maravilhosa. Se eu tenho aqui R$10 de tributo em cima de 1.100, qual é o percentual do meu tributo? Eu estou pagando quanto de tributo? Um percentual, né? Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho para não falar. É um pouco menos de 10%. Um pouco menos de 1%. Dá 0,9%. Né? Eu estou pagando 0,9% de imposto. Independente dessa alíquota que eu estou falando, só quero dizer a vocês o seguinte: eu começo a ter o quê? Informação. Quantas vendas canceladas eu tive? 2. R$2 de venda cancelada. Em cima de 1.100, isso é quanto? 0,02% de vendas canceladas. É aceitável, não é aceitável? Você está entendendo? Quanto de desconto eu dei? É aceitável, não é aceitável? Eu tenho informação. Você está entendendo? Certo? Então aqui eu começo a destrinchar essas informações e ter controle. O cara está dando R$400 de desconto. R$400 de desconto é mais de 40%. Está perdendo muito. Está perdendo muito. Né? Certo? O cara dando 40% de desconto, amigo. Pelo amor de Deus. Certo? Daí, o que é que eu faço? Meu 1.100 está aqui, ó, né? Minha receita bruta não é essa. 1.100. Quanto foi que eu tive de dedução? 15. 1.100 menos 15, vou botar aqui, ó, receita líquida, tá, pessoal? Só vou botar entre parênteses, só para a gente fazer bem discriminadinho. 1.100 menos 15. Isso vai me dar igual 1.085. Aí o lucro operacional bruto, você já vai ter tirado os custos da sua empresa. Isso. Aí agora você vai tirar as despesas. Até no final você viu que sobrou. Mas o principal é isso aqui que a gente começa agora, Miguel. Por quê? Viu que a gente já fez uma análise aqui em cima. Aí eu tive uma receita líquida, né, de R$1.085. Porque eu tive vendas canceladas, eu tive o tributo sobre a venda, né? Então, qual foi a minha receita líquida mesmo que teoricamente entrou em caixa? R$1.085. Tá certo? Tá? Aí agora eu tenho que saber de custos. Quanto eu gastei, qual foi o meu custo? Lembrando que custo está diretamente ligado ao quê? À produção, né? Ao produto. Por que eu falo produto e produção, pessoal? Porque uma empresa que vende, que é comércio, o custo dela é o quê? É o produto. Não é aquisição do produto? Ela não produz, ela não fabrica aquele produto. Ela simplesmente vai lá e compra ele pronto. Então a gente fala que é produto, tá? Então, o meu custo foi a aquisição dos produtos que eu tive. Né? Aí eu botei aqui mercadorias ou serviços, né? Porque se eu presto serviço, eu tenho que ter o custo da prestação do serviço. Tá bom? Tá? Então, o custo das mercadorias. Quanto foi? Vamos dizer, eu vou chutar o número aqui aleatório, tá? Que eu gastei, sei lá, R$350. Tá? Aqui é tudo número aleatório. Estou nem pensando. Não sei se vai dar positivo ou negativo. Vamos dizer que eu gastei de custo, né, R$350. Certo? Aí alguém que está com a calculadora na mão vai pensar em ajudar. 1.085 menos 350 vai dar quanto? 1.085? Isso. Menos 350. Aqui para buscar o negócio aqui. Menos 350. 735. Pronto. Então, o meu lucro operacional bruto foi R$735. Né? Certo? Meu lucro operacional bruto foi R$735. Esses R$735 que sobra aqui, eu tenho que pagar minhas despesas operacionais, meu imposto de renda e minha contribuição, e ver se sobra alguma coisa. Você está entendendo? Certo? E essas outras despesas não operacionais também, né? Também, se tiver, né? Porque aqui a gente coloca, isso aqui geralmente, eu vou chegar lá, mas é facultativo, não é obrigado a ter.
Tá certo? Então, pessoal, aqui é onde a gente faz a gestão da gente, ó, custo e despesas operacionais. Essas duas aí é onde vocês... Eita, 5 faz ontem, né? Hoje a gente vai até 11h10, né? É 11h10 a outra? É. Quando tem como quebra-linha assim, sempre deixa no primeiro, na primeira linha o valor. O valor? Como quebra-linha assim do texto. Sim, pode deixar numa nota. No primeiro. Então, ó, eu venho para as despesas operacionais. Vamos lá, agora o conceito. E aqui em cima eu fiz o quê? Aí aqui embaixo eu venho para as despesas. Custo, despesa. Diretamente, suporte. Essencial e não essencial. Ok? Certo? Daqui eu distribuo essa despesa em outras 3. Parecido com o que a gente fez aqui em cima. Está recuado, tá vendo? Então, essas 3 áreas aqui eu vou somar e vou totalizar aqui em despesa operacional. Eu venho com o primeiro, despesas administrativas. Tá? Certo? Próxima aula a gente vai estudar isso detalhadamente. Despesa administrativa, como o próprio nome diz, é aquilo que dá suporte na parte administrativa. É nosso assistente administrativo, auxiliar administrativo, um gerente, né? A contabilidade. Então, esse pessoal que faz a parte é o faturamento, né? É o pessoal que faz a parte administrativa, como o próprio nome diz. Vamos dizer que o meu custo com o pessoal da administração, certo? É de R$150. Ok? Certo? Aí pode confundir, porque fala, você falou custo. O quê? Você falou custo é a linha de despesa. Não. Não, agora você falou meu custo na administração é 150. Ah, foi? Desculpa. Meu gasto, obrigado, Mário, obrigado. Meu gasto com a despesa administrativa foi de 150, tá? Obrigado. Meu gasto foi de 150, certo? Despesas comerciais ou, em alguns casos, você vai ver só despesa com vendas, tá certo? A nomenclatura vem ou comercial ou com vendas, tá? Não está errado. Eu uso mais comercial porque envolve tudo. Envolve marketing, envolve frete, envolve tudo que está ligado à venda. Você está entendendo? O que dá suporte é a venda, não a venda propriamente dita. Né? Que é o vendedor, a comissão, não. Aquilo ali é custo. Mas o marketing que você faz para vender, o frete que você usa para entregar, você está entendendo? E outras coisas que você faça para poder realizar a venda. Certo? Ok? Para que a venda aconteça. Então, aqui vamos dizer que eu tenho um custo de... Um gasto de R$200. Certo? Tá? Não tá nada, não. Eu fui papel. E por fim, despesas financeiras, né? Que são gastos, tá? Com tarifa bancária, com juros porque você pagou um fornecedor atrasado, você pegou um empréstimo e pagou juros, você está entendendo? Então vai ser alocado aqui, só um detalhe. O empréstimo foi de 1.000, você pagou 100 de juros, tá? Não entra 1.100, entra só o juros, que é os 100, ok? O gasto aqui é só financeiro, tá certo? Tá? Então vamos dizer que eu gastei aqui 35, certo? Tá? Quanto vai ser minhas despesas operacionais? 35 com 200, 235, com 150, 385. É isso? Então, minhas despesas operacionais são 385. Ok? Beleza? Certo? Tá? Aqui, 735 menos 385. Quanto é que eu tenho de lucro operacional líquido? Eu estou voando já. 735 menos 385. 350. Chegou? 350. Tá? Aí aqui, pessoal, veja só que eu tenho aqui, ó. Outras despesas não operacionais e outras receitas não operacionais. Aqui eu posso diminuir mais ou posso somar, né? Tá? O que é que vai acontecer? Quando é que isso aqui vai acontecer?
Por exemplo, sei lá, teve enchente, né? E derrubou meu muro. Ele tem que ajeitar. Isso é uma despesa operacional? Não. Mas eu vou gastar, né? Então eu tenho que registrar que eu gastei aquilo, tá? O governo me autoriza, eu tenho que registrar que teve aquele gasto, aquela despesa, tá certo? Da mesma forma, vamos que eu cheguei agora e tem um carro velho lá na empresa, que não está servindo mais, eu vou e vendo aquele carro que é da empresa, né? A atividade da empresa é vender carro? Não. Então eu vou gerar isso como outra receita que não é operacional. Você está entendendo? Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui que eu vendi alguma coisa e vamos adicionar aqui, ó, R$150. Certo? Tá? Não tive nenhuma despesa. Certo? Tá? Não tive nenhuma despesa, certo? Mas tive uma receita que eu vendi alguma coisa. Claro, meu patrimônio eu fui vendido da empresa. Né? Certo? Como é que eu chego aqui, ó? Lucro antes do imposto de renda, né? Certo? Qual é o meu lucro, então? 350 por 150 vai dar 500. Certo? O meu lucro antes do imposto de renda vai me dar R$500. Certo? Tá? Jogando aqui a alíquota do imposto de renda, certo? E da contribuição social. São dois impostos, dois tributos, tá? Que vão em cima do lucro, tá, pessoal? Certo? Eles vão em cima do lucro. Por isso que eles não estão aqui, ó, em cima desses tributos. Eles só vão em cima do lucro. Então aqui vamos dizer que eu vou ter 60, 75, 45, aqui vai dar 75 e aqui vai dar 45. Certo? Tá? Explica aí, Vamos lá. Aqui eu tenho um lucro antes do imposto de renda. Eu vim assim, ó. Vamos pro começo agora. Qual foi a minha receita bruta? Isso. Quanto foi que eu tive de dedução? 15. Quanto foi que deu de receita líquida? 1.085. Né? Quanto foi meu custo de mercadoria que eu comprei? 350. Quanto é que eu fiquei com o lucro operacional? Ó, vão acompanhando aqui, tá? Quanto é que eu fiquei com o meu lucro operacional? 735. Eu tive despesas operacionais. Desculpa, aqui está errado, né, pessoal? Eita, Botei um igual ali quando era o menos, né? É só arriscar. Certo? Então, ó, quanto é que eu tenho de despesas operacionais? 385. Igual lucro menos 385. Né? Certo? Quanto é que me sobra de lucro operacional líquido? 350. Né? Igual, né? Menos ou mais, né? Aqui no caso a gente somou, certo? Quando é que dá meu lucro antes do imposto de renda? R$500. Certo? Então esse é meu lucro. No caso, somou porque não teve. Não tive despesa, eu só tive receita, né? Mas vamos dizer que a despesa seja. Se tiver despesa, é só eu fazer o seguinte: 350, que é o lucro, né? Menos a despesa, mais a receita. Você pode somar. E aí não está recuado por quê? Não, aqui não está recuado porque ele já vem diminuindo direto, eles já são totais aqui, ó. Pode ver que ele já é um total aqui, ó. Tá vendo que ele já é um total? Ele já pega esse daqui e já diminui direto. Certo? Então eu tive o quê? Um lucro antes do imposto de renda. Que aí o imposto de renda, como o próprio nome diz, vem em cima da renda. No caso, a renda de uma empresa é o quê? O lucro. Tá? Então, a base de cálculo para o imposto de renda vai ser quanto? 500. Certo? Tá? Aí aqui ele tem imposto de renda 75, que é um tributo que a gente paga, que a empresa paga. Tá? Voltou aleatório. Aqui foi isso. Ah, tá. 75, tá certo? E tem outro imposto que a empresa paga também, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo? Tá? Que ficou 45. Então, 500 menos 75 menos 45
vai dar 120, né? Aqui 75 vai dar 120, menos 500, 380. Né? Então, o lucro que essa empresa teve, né? Eu vou até tirar prejuízo aqui, para não ficar... Tem outras receitas não operacionais, tipo gorjeta? Pode ser. No restaurante pode ser. Se bem que a gorjeta não entra para o restaurante, né? Entra para o garçom, né? Isso. Então você tem que ver o que entra para o restaurante. Seria o quê, por exemplo? Por exemplo, num restaurante, não tem... O dinheiro pela janela. Não tem, a não ser que você faça o seguinte, você venda uma geladeira, venda um freezer, entendeu? No mês lá, aí você vendeu um freezer, uma geladeira, não sei. Certo? Essas coisas vão cair em prova assim, essas coisas vão contestar nisso. Pode cair. Você entendeu que é um lucro prejuízo. Não tem mais exemplos, porque... Não, calma. Aqui eu estou só dando a estrutura. A gente vai desmembrar isso aqui tudinho ainda. Principalmente aqui, ó. Aqui, despesa administrativa, eu vou abrir o que tem dentro da despesa administrativa. Eu vou abrir o que tem dentro da despesa com vendas. Eu vou abrir dentro das despesas financeiras. Principalmente isso aqui a gente vai abrir. Porque esse custo é onde você tem todo o seu beabá. Aqui não, aqui é esquema, aqui é desconto. Desconto é desconto. Venda cancelada, venda cancelada. Pronto, os tributos, eu vou abrir o que tem, os tributos que incidem sobre a venda. Como eu abri aqui imposto de renda e contribuição, aqui eu vou abrir o ISS, que é sobre serviço, o ICMS, que é sobre venda, entendeu? Certo? Mas aqui é só para vocês terem já a primeira noção, tá certo? Então aqui ele teve um lucro de R$380, certo? Entendeu, pessoal? Tá? E aí, com base nessa, veja aqui. Aí a perguntinha. Certo? Onde foi que eu tive mais gasto com despesa? Qual foi a despesa mais relevante para mim? Comerciais, né? A comerciais, né? Eu gastei aqui, ó, R$200 em comercial. Empresa de despesas comerciais. Isso quer dizer o quê? Despesa comercial está ligada a quê? Ou melhor falando, despesa com vendas está ligada a quê? Cadê ao produto? Tá saindo da minha boca mesmo. Tá. A venda, a receita. Né? Não, você não está errado não, a receita. Por quê? Veja só, quanto mais eu gastar com vendas, não é isso? Quer dizer que eu estou gerando mais o quê? Receita. Quanto mais eu gastar com despesa financeira, quer dizer o quê? Quem lembra o que é despesa financeira? Tarifa bancária, juros para o fornecedor. A gente não estava escrito prejuízo. Tá, eu só paguei para não confundir vocês aqui, porque aqui deu lucro. Mas é lucro ou prejuízo. Tá certo? Porque é um ou outro, tá? Para mim. Como assim, professor? Despesa financeira está ligada ao que exatamente mesmo? Está ligado a juros que a gente pagou do fornecedor, pagou o fornecedor atrasado. Sim. Juros. Está ligado à tarifa bancária que a gente paga, aquelas taxas de banco que a gente paga. Está ligado a financiamento, a gente contrai financiamento e paga juros de financiamento. Você está entendendo? E a com vendas? Com vendas aonde? Tipo, o que está relacionado a ela? A ela está ligada a um marketing. Por exemplo, campanha de marketing, aqueles panfletos que você Gastou faz. com a publicidade. Com a publicidade, você está entendendo? Certo? Um frete para entregar a venda que você fez. Peraí. Tá? Quando eu abrir. Não precisa ter agora não. Não, eu gosto de anotar tudo, né? Porque na próxima aula eu vou abrir isso aqui tudinho. E vai falar isso, né? Vou falar isso. Agora, esse porquê? Prejuízo e lucro é a mesma coisa? Porque na realidade ou ele vai dar lucro ou ele vai dar prejuízo. É aquela história que eu digo a você que eu bato na positivo é o lucro. está positivo é o lucro. Entendeu? Aqui eu deixei assim, porque aqui nesse exemplo ele deu lucro. Tá entendendo? Mas o DRE sempre vai estar lucro barra. Não. Ele vai estar assim, por isso que eu paguei. Se ele deu lucro, ele vai estar lucro. Se ele der negativo aqui, ele vai estar o que aqui? Prejuízo. Você está entendendo? É isso que a gente tem que entender. Aqui eu estou falando um exemplo, né? Certo? Por isso que era lucro barra prejuízo. Agora aqui deu lucro. Então eu deixei lucro, para não ter problema. Tá certo? E aí você Ok? falou que já era direto, mas o imposto de renda é calculado também. Em cima desse aqui.
diminui desse aqui, né? E a linha direta. Ali é onde? Está recuado antes. Sim, aqui é, porque ele não aqui ele está recuado por quê? Porque ele se baseia nesse. Não é isso? Eles têm a base nos 500, aqui do lucro. Aí quando eu pego ele, acho o valor dele, eu vou deduzir dele e acho o resultado final. Tá? Ok? Beleza? Travado 11:10. Obrigado. Até a próxima semana. Tudo bom?